Há muito tempo, os humanos não eram importantes no mundo. Outros animais, como leões e elefantes, eram muito mais fortes. Os primeiros humanos viviam em pequenos grupos na África. Eles não tinham casas grandes ou tecnologia avançada. A vida deles era simples e perigosa. Os humanos precisavam caçar e coletar comida todos os dias. Não havia muitas pessoas no planeta. Hoje, existem mais de 7 bilhões de pessoas. Mas no passado, a espécie humana era quase insignificante. Os humanos não tinham um impacto grande na natureza. Eles eram apenas mais um animal entre muitos. Mas algo mudou, o cérebro humano começou a evoluir rapidamente. Há cerca de 70 mil anos, os humanos começaram a falar de uma nova maneira. Esta nova linguagem era muito diferente da comunicação de outros animais. Os humanos podiam falar sobre coisas que não existiam, como deuses e espíritos. Eles também usavam a linguagem para falar sobre outras pessoas, o que chamamos de fofoca. A fofoca era importante porque ajudava os grupos a cooperar melhor. Com a fofoca, as pessoas podiam saber quem era confiável ou não. Mas o mais importante era a capacidade de criar ficções compartilhadas. Ficções compartilhadas são histórias que muitas pessoas acreditam juntas. Exemplos incluem dinheiro, leis, empresas e nações. Essas histórias permitiram que milhões de estranhos cooperassem. A cooperação em grande escala mudou a história humana para sempre. Chamamos este momento de revolução cognitiva. Adam e Eva acordam com o nascer do sol. Eles vivem em um grupo pequeno de caçadores-coletores. Pela manhã, as mulheres vão colher frutas e raízes. Os homens preparam lanças para caçar. Eles usam pedras afiadas para cortar carne. O fogo é muito importante para cozinhar e se aquecer. Durante o dia, todos trabalham juntos. À tarde, eles descansam e conversam. As crianças aprendem observando os adultos. Eles não têm um chefe ou rei. As decisões são tomadas em grupo. Ao anoitecer, eles contam histórias ao redor do fogo. A vida é simples, mas eles têm tempo para o lazer. Cada dia é uma aventura de sobrevivência. Este estilo de vida dura milhares de anos. Há muitos anos, os humanos modernos saíram da África. Eles viajaram para outras partes do mundo. Quando chegaram, encontraram outras espécies humanas. Por exemplo, os Neandertais viviam na Europa. Os Sapiens tinham melhores ferramentas e linguagem. Eles também viviam em grupos maiores. Por isso, os Sapiens venceram a competição.
As outras espécies humanas desapareceram. Alguns cientistas pensam que os sapiens mataram os outros. Outros acreditam que houve mistura entre as espécies. Hoje, todos os humanos têm um pouco de DNA de Neandertal. A saída da África foi um evento muito importante. Mudou a história da humanidade para sempre. Os humanos acreditam que a agricultura foi um grande avanço. Mas a revolução agrícola foi, na verdade, uma armadilha. Os caçadores-coletores trabalhavam menos e comiam melhor. A agricultura trouxe mais trabalho e menos variedade de comida. As pessoas começaram a viver em aldeias permanentes. Isso criou novas doenças e problemas sociais. A população cresceu, mas a qualidade de vida caiu. Os agricultores dependiam de poucas plantas e animais. Qualquer seca ou praga significava fome. Os caçadores-coletores tinham uma vida mais flexível. A agricultura permitiu a criação de excedentes de comida. Com o excedente, nasceram as primeiras grandes civilizações. Mas essas civilizações também trouxeram hierarquia e desigualdade. A maioria das pessoas trabalhava para uma minoria rica. Por isso, Harari chama a agricultura de a maior fraude da história. A agricultura permitiu que os humanos vivessem em grandes grupos. Esses grupos precisavam de regras e líderes. As pessoas começaram a acreditar em histórias compartilhadas. Essas histórias uniam milhares de pessoas. Um exemplo é a construção de pirâmides no Egito. Milhares de trabalhadores construíram as pirâmides para os faraós. Eles acreditavam que os faraós eram deuses. Essa crença tornou possível organizar tanto trabalho. As pirâmides mostram o poder das histórias imaginadas. Assim, os humanos criaram sociedades complexas. Essas sociedades dependem de mitos compartilhados. Até hoje, vivemos em pirâmides de histórias. Os humanos começaram a viver em grupos maiores. Eles precisavam lembrar de muitas informações. O cérebro humano tinha um limite de memória. Para resolver esse problema, eles inventaram a escrita. A escrita permitiu guardar informação fora do cérebro. Os primeiros sistemas de escrita eram simples. Eles usavam símbolos para representar objetos. Mais tarde, a escrita se tornou mais complexa. Os escribas eram pessoas treinadas para escrever. A escrita ajudou a organizar sociedades grandes. Com a escrita, foi possível criar leis e contratos. Assim, a memória humana não precisava mais guardar tudo. A história não segue regras de justiça ou moral.
Impérios poderosos muitas vezes venceram porque eram mais violentos. Pessoas inocentes sofreram enquanto os culpados ficaram ricos. A riqueza e o poder geralmente vêm da exploração. Muitas sociedades modernas são baseadas em injustiças do passado. Por exemplo, a escravidão criou fortunas que ainda existem. Os vencedores escrevem a história para parecerem bons. Eles contam uma versão que justifica suas ações. As pessoas pobres muitas vezes aceitam essa história. Mas isso não significa que a história seja justa. Impérios coloniais roubaram terras e recursos. Depois, usaram esses recursos para se tornar ainda mais fortes. Hoje, a desigualdade entre países ainda reflete esse passado. Portanto, não podemos dizer que a história é justa. Ela é apenas o resultado de acidentes e violência. A história humana tem uma direção clara, em direção à unidade. Diferentes grupos de pessoas se tornaram mais conectados com o tempo. Três grandes forças ajudaram a unir o mundo: dinheiro, impérios e religiões. O dinheiro criou confiança entre pessoas que não se conheciam. Impérios juntaram muitas culturas diferentes sob um mesmo governo. Religiões deram às pessoas crenças e valores comuns. Essas forças fizeram as sociedades crescerem e se tornarem mais complexas. Antes, cada grupo vivia de forma isolada. Hoje, quase todas as pessoas fazem parte de uma única rede global. O processo de unificação não foi sempre pacífico. Muitas vezes, houve conflitos e dominação. Mesmo assim, a direção da história é clara: mais conexão. O dinheiro, os impérios e as religiões ainda moldam nosso mundo hoje. O dinheiro é uma invenção muito importante para os humanos. Antes do dinheiro, as pessoas trocavam coisas diretamente. Esse sistema se chama escambo e era difícil. Para fazer uma troca, as duas pessoas precisavam querer o que a outra tinha. O dinheiro resolveu esse problema porque todos aceitam dinheiro. Dinheiro é qualquer coisa que as pessoas usam para pagar por bens e serviços. No começo, as pessoas usavam conchas, sal ou metais preciosos. Mais tarde, o dinheiro se tornou moedas de ouro e prata. A confiança é a parte mais importante do dinheiro. As pessoas confiam que podem usar o dinheiro para comprar o que precisam. O dinheiro funciona porque todos acreditam no seu valor. Hoje, a maioria do dinheiro não existe em papel ou metal. Ele existe apenas como números em computadores. O dinheiro ajudou a conectar pessoas de diferentes culturas. Por causa do dinheiro, o comércio global se tornou possível. Os impérios usaram histórias para justificar seu poder. Essas histórias diziam que os impérios traziam ordem e progresso.
Muitos imperadores acreditavam que sua missão era civilizar outros povos. Os romanos, por exemplo, viam seu império como fonte de leis e paz. Os impérios coloniais europeus disseram que levavam religião e ciência. Na verdade, a conquista sempre trouxe violência e sofrimento. Mas as histórias imperiais esconderam essa parte feia. Uma visão comum era que o império unia muitas culturas sob um governo. Os persas criaram um império que respeitava as diferenças locais. Essa ideia de tolerância ajudou a manter o império unido. Impérios também construíram estradas, escolas e leis comuns. Mas tudo isso servia para controlar as pessoas. As visões imperiais mudaram ao longo do tempo. Hoje, muitos países ainda sofrem com o passado imperial. A religião foi uma nova maneira de unir as pessoas. Antes da religião, as pessoas confiavam apenas em suas famílias e pequenos grupos. A religião deu um conjunto de regras que todos acreditavam. Essas regras eram chamadas de lei universal por alguns povos antigos. Por exemplo, o Código de Hammurabi era um famoso conjunto de leis. Dizia que os deuses deram essas regras ao rei. Depois, as religiões monoteístas disseram que havia apenas um Deus. Esse Deus criou todos os humanos e deu a eles as mesmas regras. As pessoas começaram a pensar que todos os humanos eram iguais diante de Deus. Essa ideia ajudou os impérios a crescer porque as pessoas podiam seguir a mesma religião. A religião também explicava coisas que a ciência não podia explicar naquela época. Ela dava respostas sobre a vida e a morte. Mas a religião às vezes causava conflitos entre diferentes grupos. Ainda assim, a religião foi muito importante para construir grandes sociedades. O segredo do sucesso dos humanos é a sua capacidade de cooperar em grande número. Muitos animais podem cooperar, mas só os humanos conseguem cooperar com muitos estranhos. A chave para isso é a nossa capacidade de criar e acreditar em histórias. Essas histórias são coisas que não existem na realidade. Chamamos essas histórias de ficções. Exemplos de ficções são o dinheiro, as nações e os direitos humanos. Milhões de pessoas acreditam nas mesmas ficções. Isso permite que trabalhem juntas por objetivos comuns. Por exemplo, o dinheiro é uma história que todos aceitam. Ninguém vê o valor real de uma nota de papel. Mas porque todos acreditam, podemos comprar e vender coisas. As empresas também são ficções. Uma empresa não é um objeto físico, mas existe na lei. Com essas ficções, os humanos dominaram o planeta. O segredo do sucesso é que milhares de pessoas podem agir como uma só. Antes do século XV, as pessoas pensavam que já sabiam tudo sobre o mundo.
Elas acreditavam que todas as respostas importantes estavam nos livros antigos. Os europeus descobriram que não sabiam muito sobre o mundo real. Essa descoberta da ignorância foi um passo muito importante. A partir daí, as pessoas começaram a fazer novas perguntas e a buscar provas. Elas entenderam que o conhecimento pode crescer se admitirmos que não sabemos. A ciência moderna nasceu dessa humildade intelectual. Os cientistas começaram a observar a natureza com cuidado. Eles usaram experimentos e instrumentos para medir o mundo. Cada nova descoberta mostrava que ainda havia muito o que aprender. Os navegadores europeus encontraram novos continentes e novas culturas. Essas viagens mostraram que os mapas antigos estavam errados. A aceitação da ignorância tornou-se a base do progresso científico. Hoje, a ciência continua a explorar o desconhecido. A ciência e o império se uniram e se beneficiaram muito. Os impérios europeus financiaram expedições científicas para explorar o mundo. Os cientistas, como o capitão Cook, levavam equipamentos para medir e coletar. Eles faziam mapas precisos de novas terras e oceanos. Coletavam plantas, animais e dados sobre diferentes culturas. Esse conhecimento ajudou os impérios a navegar e conquistar melhor. A ciência também deu aos impérios novas tecnologias, como armas e navios. Os impérios usaram essas armas para dominar muitos povos. Ao mesmo tempo, a ciência justificava a expansão imperial. Os europeus acreditavam que levavam progresso e conhecimento para o mundo. Muitos cientistas apoiavam essa ideia e ajudavam os impérios. As expedições científicas muitas vezes destruíram culturas e ecossistemas locais. O credo capitalista diz que devemos usar nosso dinheiro para ganhar mais dinheiro. Isso é diferente de ideias antigas onde as pessoas guardavam dinheiro ou gastavam em luxo. O capitalismo acredita que reinvestir lucros cria crescimento e progresso. O sistema depende de confiança e crédito. As pessoas devem acreditar que o futuro será melhor e mais rico. Os bancos dão empréstimos para que os negócios possam crescer. Mas se todos perdem a confiança, a economia pode colapsar. A economia moderna é um ciclo de crédito e dívida. No capitalismo, a coisa mais importante é o crescimento econômico. Essa ideia mudou o mundo e nossas vidas diárias. Muitas pessoas pensam que o capitalismo é o melhor sistema. Mas outros dizem que ele cria desigualdade e problemas. A Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII. Máquinas movidas a vapor substituíram o trabalho manual. As fábricas cresceram e milhões de pessoas se mudaram para as cidades. O trabalho mudou completamente, as pessoas agora trabalhavam em turnos fixos. A produção em massa aumentou a quantidade de produtos disponíveis.
Novas invenções como o telégrafo e o trem transformaram a comunicação e o transporte. O capitalismo industrial criou uma nova classe de trabalhadores. As pessoas começaram a consumir mais bens, especialmente roupas e alimentos processados. O crescimento econômico tornou-se o principal objetivo das nações. Mas o progresso também trouxe problemas, como poluição e exploração dos trabalhadores. As fábricas exigiam matérias-primas de todo o mundo, impulsionando o imperialismo. A vida cotidiana das pessoas mudou drasticamente, o tempo passou a ser medido com precisão. O relógio tornou-se um símbolo da nova era industrial. As crianças também iam para as fábricas, até que leis proibiram o trabalho infantil. No final, a Revolução Industrial mudou a humanidade para sempre. A ciência moderna é uma revolução que nunca para. Os cientistas sempre questionam as ideias antigas e fazem novas perguntas. Esta revolução começou há cerca de 500 anos na Europa. Ela usa observação e matemática para entender o mundo. Novas tecnologias aparecem a cada ano, como computadores e remédios. A economia também muda rapidamente com o capitalismo. As pessoas agora esperam que a vida seja diferente a cada década. Antes, as sociedades tradicionais eram muito mais estáveis. A revolução permanente cria progresso, mas também problemas. Por exemplo, a diferença entre ricos e pobres fica maior. A ciência continua a mudar a nossa maneira de pensar. Hoje, essa revolução inclui áreas como genética e inteligência artificial. É uma revolução permanente porque nunca termina. Muitas pessoas pensam que a vida moderna é mais feliz do que a vida dos nossos antepassados. Mas os historiadores e os biólogos não têm tanta certeza. O nível de felicidade de uma pessoa depende mais da química do cérebro do que das condições externas. O cérebro usa substâncias como a serotonina e a dopamina para criar sentimentos de prazer. Esses sistemas químicos evoluíram para ajudar os nossos antepassados a sobreviver e a reproduzir-se. Por isso, o nosso cérebro não foi feito para nos fazer felizes por muito tempo. Mesmo com todo o nosso progresso material, o nível médio de felicidade humana não aumentou muito. Pessoas ricas e saudáveis não são necessariamente mais felizes do que pessoas pobres ou doentes. A felicidade parece vir de dentro, das nossas expectativas e das nossas relações com os outros. No futuro, a ciência pode permitir-nos controlar diretamente a química do prazer. Assim, poderíamos viver num estado constante de felicidade artificial. Mas será que isso nos tornaria verdadeiramente felizes? Afinal, a felicidade não é apenas uma sensação química. Talvez a questão mais importante seja: o que queremos realmente? E viveram felizes para sempre? Ainda não sabemos. No século XXI, os humanos começaram a mudar a si mesmos.
A ciência e a tecnologia permitem que nós modifiquemos o nosso corpo e a nossa mente. Os geneticistas podem editar os genes de um embrião. Isso significa que os pais podem escolher características para os seus filhos. Alguns cientistas sonham com um humano melhorado, o Homo sapiens 2.0. Eles querem eliminar doenças e aumentar a inteligência. Outros têm medo de criar uma nova classe de super-humanos. Computadores e chips também podem se unir ao nosso cérebro. Esses seres seriam ciborgues, metade humanos, metade máquinas. O que significa ser humano pode mudar completamente. O Homo sapiens, como o conhecemos, talvez não exista mais em alguns séculos. Nós estamos perto do fim da nossa espécie original. Mas isso não significa o fim da história humana. Uma nova forma de vida, criada por nós, vai continuar a história. O futuro da evolução está nas nossas mãos.